Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são sua, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Nesse quarto domingo da Páscoa, a igreja celebra o domingo do Bom Pastor. Embora essa analogia do pastor não seja muito comum em nossa cultura, a imagem do pastor cuidando de suas ovelhas é uma imagem que nos traz segurança, nos transmite segurança. E nos transmite segurança porque todos nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso bom pastor. É Ele quem cuida de nós, é Ele que nos conhece pelo nome e que dá a sua vida para nos resgatar. Ele é o pastor que nos conduz, assim como afirma o Salmo. Ele nos guia pelos caminhos seguros, porque Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Deus como guia não teme, não vacila diante das tentações, não desanima e segue adiante na missão, sem medo, porque tem o Senhor como pastor. E nesse caminho de condução das ovelhas pelo caminho seguro, a igreja, que é esse grande redil, se serve de nós, missionários, evangelizadores, especialmente dos sacerdotes que, seguindo o exemplo do bom pastor, o pastor supremo, possui a missão de conduzir o rebanho até a única porta que é Jesus. O legítimo sacerdote, missionário, pregador, ou seja, aquele que assume a missão de pastorear o povo de Deus, é aquele que conduz as ovelhas a Jesus, não a si mesmo, mas a Jesus. Aquele que tenta levar os fiéis, as ovelhas, para outro lugar que não a Jesus Cristo, é um farsante, que não deve ser seguido, porque quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas salta por outro lugar, é ladrão, é assaltante. Apropriar-se dessa missão dentro da igreja e não conduzir as ovelhas para Jesus é tornar-se um ladrão, um assaltante, aquele que se serve da igreja e até mesmo da posição que ocupa nela para o próprio ganho pessoal, no fundo é um mercenário, que na menor das ameaças abandona as ovelhas, não é capaz de dar a vida pelas ovelhas. Ao passo que o bom pastor é aquele que, seguindo o exemplo de Jesus, coloca-se humildemente a serviço dos outros e não busca nada para si mesmo. O bom pastor é aquele que entra pela porta da fidelidade à doutrina da igreja, porque sabe que as ovelhas reconhecerão a voz do verdadeiro pastor e seguirão essa voz, não seguirão outras vozes. Neste domingo, meus irmãos, o domingo do bom pastor, eu te convido a rezar por todos aqueles que têm esse ofício de pastorear o povo santo de Deus, para que sejam fiéis ao Supremo Pastor e assim conduzam as ovelhas à única entrada do redil, à única porta que é Jesus Cristo. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Dia 30 de abril, quero meditar com você Carta de São Pedro, capítulo 2, versículo de 20 a 25. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados.
Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis a Deus. Gente, olha isso. Se você sofrer com paciência pelo bem, isto é agradável a Deus. Quem disse que Deus não se agrada quando a gente sofre, hein? A gente gosta de pedir para Deus livrar a gente do sofrimento, mas a gente esquece que Deus se agrada pelo sofrimento. É por isso que os santos chegavam a desejar o sofrimento. Padre Pio, por exemplo, só vou dizer de Padre Pio. Padre Pio dizia assim: eu queria todos os sofrimentos do mundo para mim. Só que eu não faço isso porque eu temo estar sendo egoísta e estar privando as pessoas da sua salvação. Olha isso. Padre Pio enxergava que o sofrimento é agradável a Deus, é uma forma de você ser agradável a Deus e de chegar à salvação. Deus se agrada com o sofrimento, sim, quando é um sofrimento pelo bem, quando é um sofrimento com amor. Sofrer com paciência. Então a primeira coisa, sofrer com paciência, sem reclamar, sem murmurar. Esperar o tempo de Deus. Talvez você esteja sofrendo, mas é preciso não só sofrer, é preciso sofrer com paciência. Imagina, sofrer xingando todo mundo, sofrer de um jeito desesperado, angustiado, não resolve. Sofrer com paciência. Também sofrer pelo bem, não adianta sofrer. Imagina, o jovem está sofrendo porque usa drogas. Não, isso não é um sofrimento que agrada a Deus. Você sofrer porque usa drogas. Não é esse sofrimento. Ou então você sofrer porque está no adultério. Então é um sofrimento que Deus quer. Não é um sofrimento que Deus quer. Deus quer que você sofra pelo bem. Por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos para você. O sofrimento de ter um filho. A mãe muitas vezes sofre para ter um filho. Este é um sofrimento que agrada a Deus. Porque você está sofrendo pelo bem de uma vida, pelo bem da sua família. Então, quantas mães corajosas, eu não vou bloquear a vida, eu vou sim ter filhos, eu vou estar aberta à vida, eu vou sofrer pelos meus filhos. Que lindo! Isso é sofrer pelo bem. O sofrimento de lutar pelo casamento é sofrer pelo bem. Você casou na igreja e de repente vem os problemas, vem as dificuldades e você sofre, mas você sofre porque você quer manter sua promessa com Deus até o fim, até a morte. Isso é um sofrimento pelo bem. Deus se agrada quando você sofre no teu casamento, quando você não desiste, quando você vai com tudo, quando você é firme, quando você sofre pelo bem. Qual é o bem? O bem do casamento é. Deus se agrada quando você sofre por cuidar de um doente. Quantas pessoas cuidando de um doente? Ah, que sofrimento que é, tanto para o doente quanto para quem cuida. Deus se agrada quando você sofre por amor ao doente. O sofrimento que agrada a Deus também é o de tentar resgatar alguém do vício. Você, mamãe, que está tentando resgatar teu filho do vício da droga. Você, mulher, que está tentando resgatar teu marido do vício da bebedeira. Veja, isso é um sofrimento que agrada a Deus. Você tem se dedicado para tirar alguém do vício. É um sofrimento terrível, mas você tem sofrido pelo bem. Deus se agrada pelo sofrimento de pregar o evangelho. Quantas vezes pregar o evangelho gera sofrimento? Deus se agrada com esse sofrimento. O sofrimento de defender a verdade. Quantas vezes defender a verdade gera sofrimento? Deus se agrada com esse sofrimento.
Então veja, suportar com paciência esse sofrimento que gera o bem nos torna agradáveis a Deus. Então por que Deus se agrada com esse sofrimento? Porque esse sofrimento gera bem. Então cuidar do doente gera bem, lutar pelo casamento gera o bem. Então Deus se agrada com esse sofrimento. Sofrer pelo mal não vale a pena e não é agradável a Deus. Então sofrer porque você está no pecado, sofrer porque você quer viver uma vida afastada de Deus, isso não vale a pena. Só vale a pena sofrer pelo bem. Isso vale muito a pena. Veja, de fato para isso foste chamados, diz a palavra de Deus, fomos chamados a agradar a Deus. Mas não tem como agradar a Deus se não for pelo caminho do sofrimento. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Por isso os santos desejavam o sofrimento. Porque viam que o sofrimento suportado com amor gerava bem e agradava a Deus. E aí, a palavra de Deus dá o exemplo de Cristo. Olhe para Cristo, você que não está acreditando em tudo isso, olhe para Cristo. Mesmo não tendo pecado, ele sofreu. Mesmo não fazendo nada de errado, ele sofreu injúrias, ameaças, tormentos, tantas coisas. O sofrimento é uma realidade deste mundo e suportar o sofrimento deste mundo gera em nós paciência, gera em nós santidade. E olha que bonito, a palavra de Deus diz que as suas feridas, as feridas de Cristo nos curaram. Então veja, o sofrimento de Cristo trouxe salvação para o mundo. O que isso também nos ensina? Que o teu sofrimento te redime, o teu sofrimento te santifica. Quem falou isso muito bem foi o Papa João Paulo II. Um sofrimento que redime o homem. Quando eu sofro pelo bem, com paciência, esse sofrimento me santifica e me redime. Eu dei exemplos de sofrimento para você. Se você está sofrendo pelo bem, então você está sendo santificado. Esse sofrimento é bom para você. Esse sofrimento é bom. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.